Ora viva, muito bom dia. São 7 da manhã em todo o espaço nacional, manhã Girassol no ar, quarta-feira, segundo dia do mês de julho. Chegamos para mais uma jornada com o melhor da informação sobre o país e o resto do mundo. Interação dinâmica até bem perto das 9 da manhã. Obrigada pela escolha, obrigada pelo carinho da sua audiência. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Girassol. E vamos, como tem sido habitual, dar o tiro de largada nesta edição com a movimentação rodoviária nas principais artérias da cidade capital. A primeira fotografia do trânsito é com Ernesto Jaime. Ernesto, bom dia, meu colega. Daí onde te encontras, qual é a movimentação? O que é que nos podes descrever a esta altura? Bom dia, Iracelma. Bom dia aos nossos telespectadores, fiéis telespectadores. Por esta altura, nós respondemos a partir da Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Looy, esta que estamos a ver agora. Para quem sai também do Patriota, há aqui este desvio, se assim podemos considerar. Tal como se podem ver nas imagens, o trânsito já começa a ficar um pouco carregado hoje, nesta manhã de quarta-feira, 7 horas, uma hora que não é considerada de ponta, porém, as pessoas que querem sair ou saem de casa mais cedo para chegar mais cedo ao trabalho já se fazem também sentir por este perímetro e obviamente que automobilistas também. Aqui o movimento que se registra é este, é um tráfego que se pode considerar do anda para anda. Ora trafega-se de forma normal, ora trafega-se de forma apertada, o que é obviamente característico normalmente quando se aproxima a uma passadeira ou então quando há a presença de um desvio que liga obviamente uma rua principal ou uma via alternativa. O movimento, tal como referenciamos, já se faz sentir, pelo menos neste perímetro, o que obviamente pode ficar um pouco apertado lá mais para frente nas próximas horas também. Por ser quarta-feira, normalmente quarta-feira é tida como uma zona ou um dia de ponta no que se refere ao trabalho. Quando olhamos para estas imagens, já para esta direção, o trânsito já está completamente apertado, as paragens cheias. É importante frisar que no sentido oposto, no caso para quem soube ao Benfica, houve um ligeiro acidente, sem grandes realces, este mesmo, vamos dizer, um arranhão entre viaturas, se assim podemos considerar. Daí então se verificar este aglomerado de veículos no sentido oposto, ou seja, para quem soube ao Benfica, o que é contrário ao cenário, o cenário que se pode verificar, por exemplo, nesta Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Looy, para quem chega, por exemplo, ou segue para os pontos como Futungo e o Golf 2 ou outras paragens, o táxi começa a ficar muito mais apertado. O que é curioso, de certa forma também, e vamos falar novamente de curiosidade, muitas vezes esses mesmos engarrafamentos acontecem, Iracelma, por exemplo, se há um pequeno acidente ou algum acontecimento na via oposta, há curiosidade também de automobilistas tentarem aligeirar a velocidade para poder perceber o que é que se passa no outro lado. Daí então estes minutos de parar e querer saber acaba obviamente que congestionando o trânsito. Mas essa é a fotografia que se pode fazer obviamente por esta altura, e sei que por
meio do Centro Integrado de Segurança Pública, obviamente que vai depois ter mais dados sobre outros pontos em relação à situação do trânsito na cidade capital. Mas a fotografia, a primeira que podemos dar a conhecer ou a ver aos nossos telespectadores é exatamente esta, de o trânsito começar já a ficar carregado, pelo menos nesta avenida, Pedro de Castro Vanduna em Loio, sobretudo aqui neste perímetro do Benfica. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação rodoviária a esta altura na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loio, onde o trânsito já começa a ficar carregado. Vamos lá mais para frente ter outros pontos da cidade capital no que ao trânsito diz respeito. O tempo agora é para a primeira conexão com a Girassol FM. Olá, João Alves, bom dia. João Alves, bom dia. Selma, Banda Maravilha a esta altura, que ser o Bom Dia com Energia. Hoje, uma quarta-feira considerada como amanhã e o dia mais produtivo da semana. Eu não sei se o João Alves está a ouvir-me. João, consegues ouvir-me? João Alves. Pois nós, vamos embora. Consegues ouvir-me? Bom Agora, dia, bom dia. Banda Maravilha a pisar o palco do Bom Dia com Energia. Com o tema Angushi nesta já manhã. Nesta segunda hora de encontro, não é? É verdade. Segunda hora de encontro para nós e também para si, naturalmente. Esta é a primeira ainda. É a primeira para vocês? Sim, sim. Olha como é que eu estou embalado. Já estou avançado. A primeira, não é? Estamos a consumir os primeiros minutos. Bem gostaria que também começasse às 6. É verdade, manhã de quarta-feira hoje, aqui estamos nós, uma manhã cinzenta lá fora, um certo friozinho, mas aqui a energia é sempre positiva e os renovados votos para todos os nossos estimados telespectadores, para ti particularmente, Iracelma Reinaldo, e também para os nossos estimados ouvintes. Agora estamos conectados com o Manhã Girassol, a possibilidade que é saudada aqui nesta rede, nesta plataforma. Nesta multiplataforma, não é? É verdade. Então, olha, João, sim? Eu tenho desculpa interromper, meu colega, eu tenho uma informação. Eu ontem encontrei-me com uma rádio ouvinte, uma fiel ouvinte do Bom Dia com Energia, a Cássia Franco. Ela vive no bairro Paraíso, no município de Cacoaco, e aproveitou para mandar um abraço. Diz que gosta muito das músicas que são tocadas diariamente no Bom Dia com Energia desde a estreia. Opa, isto Cássia Franco. A semelhança da Cássia Franco, temos estado também a receber inúmeras mensagens. Basta soar o nosso indicativo e já estamos a receber mensagens a partir do nosso terminal. Imagina. E pedir aqui desculpas aos ouvintes, porque muitas delas já chegam por cima da hora, não dá-nos a possibilidade de serem passadas nos nossos programas, mas aquelas que chegam no momento exato e na hora certa são sempre lidas aqui. Informações sobre o estado, portanto, de movimento nas estradas, a situação dos seus bairros. Alguns até já começam também a aproveitar a oportunidade para enviarem aqueles abraços, sabe como é que é, né? Os abraços para as suas caras metades, mas o que não é possível nestes nossos encontros da manhã. São apenas para serem enviadas mensagens para a condução dos nossos estimados trabalhadores, que logo pela manhã, a nossa semelhança, deixam a cama e já vão apostados para a conquista de mais um dia. Ganhar a vida de forma honesta. É verdade. Olha, vou avançar aqui nesta manhã com já um dedo de conversa com o nosso convidado, o Sr. Francisco Bernardo, ele que é o chefe dos serviços provinciais do INSS ao nível da província de Luanda. E vou estender o bom dia para o Sr. Francisco. Bom dia, Francisco, e bem-vindo aqui à Girassol FM, neste Bom Dia com Energia. Bom dia, João Alves, bom dia com Energia, e da Selma Arnaldo também. Bom dia. Um abraço aqui do Instituto Nacional de Segurança Social a este vasto programa e aos nossos ouvintes também, pensionistas, segurados e contribuintes do Instituto Nacional de Segurança Social. Pois bem, então, parabéns para si neste dia. Obrigado. Mais uma graça de Deus, mais um ano de vida.
Pois, só dando graças a... É importante. Não vamos perguntar quantos, fica assim no anonimato. Fica para a festa mais logo. Festa mais logo, uma festa quarta-feira, não sei como é que vai ser, mas não interessa, não é? João, Portanto, sim. presumo que nos próximos minutos vais manter uma conversa que acredito eu que será bastante interessante. É verdade, nós vamos falar dos benefícios da inscrição na Segurança Social e também como efetuar o desconto. O primeiro ponto é muito bom, os benefícios da inscrição, mas agora quando se fala em descontos já começa a preocupar. Mas é preciso que o ouvinte e também o telespectador se mantenham do outro lado para então poder acompanhar esta conversa que vamos manter aqui com Francisco Bernardo. Nós vamos querer ter um cheirinho desta conversa. Pois vamos avançar. Sr. Francisco Bernardo, eu gostaria que começasse já por nos explicar quais os benefícios da inscrição na Segurança Social. Bem, João Alves, e para começar, para fazer aqui um enquadramento aos nossos ouvintes, dizer que os trabalhadores e todos os cidadãos, no âmbito da proteção social obrigatória, eles são protegidos com base na Lei número 7/04, que é a Lei de Bases da Proteção Social Obrigatória. E a Lei de Bases da Proteção Social Obrigatória tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro objetivo é atenuar os efeitos da redução dos rendimentos dos trabalhadores. Esse é um primeiro objetivo da Lei de Bases da Proteção Social Obrigatória. E um segundo objetivo é compensar o aumento dos encargos inerentes às situações familiares especiais, no caso da maternidade. E um terceiro objetivo é assegurar os meios de subsistência à população residente carenciada. No caso específico do Instituto Nacional de Segurança Social, que é a entidade gestora da proteção social obrigatória. E aqui definir segurança social, João Alves e os nossos ouvintes, antes de passarmos para os benefícios que o Instituto Nacional de Segurança Social garante, é importante informar que a segurança social é um sistema de direito público que visa proteger os cidadãos contra diversos riscos sociais, garantindo direitos básicos a estes. Vamos aqui dar um exemplo para situar os nossos ouvintes. Vamos supor que um dos nossos ouvintes, por uma situação de acidente, venha a falecer. Okay. E com certeza, se tiver uma esposa e filhos, esses ficarão órfãos e sem o provedor, que é neste caso o pai. Há necessidade dessas crianças continuarem a estudar. Há necessidades desta família que eram supridas com o provedor, o pai que acabou por falecer. Nestes casos em particular, e é bem verdade que a nível da nossa cultura há sempre uma contribuição feita pelos colegas do trabalho, pelos familiares, mas depois que termina o óbito fica simplesmente os filhos e a viúva. Que aguardar um pouco. E a família. Espera. Quem vai garantir esse sustento às famílias? O sustento vai até João, desculpa interromper. Eu que vamos. João Alves. Vamos lá chegar. Okay. João, consegues ouvir-me? Sim, senhora. Sim, senhora. Eu vou deixar-te aí no estúdio com esta conversa bastante interessante e obrigada mesmo por trazerem esta informação ao Manhã Girassol. Certamente também é um convite para os nossos rádio ouvintes se manterem ligados aos 102.7 e nós aqui deste lado vamos continuar também com a dinâmica do Manhã Girassol. Ok, bom dia Iracelma, bom dia para os nossos estimados telespectadores e vamos então continuar aqui com a nossa conversa. Foi então a nossa primeira conexão com a Girassol FM e nós seguimos agora para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais nesta quarta-feira. E começamos com a capa do Jornal de Angola, que titula na edição de hoje: o presidente João Lourenço esteve entre os líderes mundiais. Conferência de Sevilha termina amanhã com atenções ao desenvolvimento sustentável. Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, propõe a aprovação de leis para o uso da inteligência artificial. O País, o jornal que tem tudo, estampa mais de 2,5 bilhões de dólares acordados. Angola bate recorde de negócios em Cimeira Estados Unidos-África. Medalha comemorativa dos 50 anos. Presidente da República volta a condecorar personalidades nas classes Independência e Paz e Desenvolvimento.
Estamos a olhar para a capa do jornal O País em Moçambique, que estampa Félix Sissoko, é o novo representante do Banco Mundial em Moçambique. Ainda na capa do jornal O País, Presidente da República defende financiamento privado para acelerar o desenvolvimento sustentável. O Jornal de Notícias em Portugal traz em destaque quebra no consumo de vinho do Porto, agrava a crise no Douro. Retração no mercado origina corte na proposta de produção de pipas da Vindima deste ano. Ainda na capa do Jornal de Notícias em Portugal, Futebol Clube do Porto, Anselmo sai com valor da indemnização em aberto. O Globo no Brasil escreve tiro no pé, líderes da Câmara criticam a ação do Supremo Tribunal Federal sobre IOF e vem em declaração de guerra do governo. Em reunião com empresários, Mota diz que Câmara e Senado vão atuar em conjunto para barrar aumento de impostos. Assim está o país e o mundo na imprensa nacional e internacional e vamos olhar agora para a atualidade. A saúde sexual e reprodutiva esteve no centro das atenções de uma delegação parlamentar que visitou nesta terça-feira os centros de saúde dos bairros Chimbicato, na Camama 1, e Palanca 2, com o objetivo de avaliar a adesão da população aos programas disponíveis e as condições de atendimento prestado pelas unidades sanitárias. A visita, liderada pela deputada Luísa Damião, serviu para constatar como os serviços estão a ser prestados e qual o nível de envolvimento dos profissionais e utentes em questão, como planeamento familiar, gravidez na adolescência e humanização do atendimento. Segundo a parlamentar, a questão demográfica representa um desafio econômico e de desenvolvimento para o país, razão pela qual o controlo da natalidade através de políticas públicas eficazes e serviços reprodutivos. Porque nós entendemos que para que exista um controle da natalidade é preciso conhecermos os programas de planeamento familiar, porque a questão demográfica é também um problema econômico, é através da questão demográfica que nós podemos saber quantos somos e fazermos então esta planificação, e nós viemos especificamente ver como é que as pessoas estão a aderir a este programa de educação sexual e reprodutiva. Durante a visita, a diretora do Centro de Saúde do Chimbicato, Branca Henriques, revelou que 2% dos atendimentos na área da maternidade correspondem a casos de gravidez na adolescência, um dado que levanta preocupações sobre a eficácia das campanhas de sensibilização. Portanto, além das palestras que são dadas, é chamado um psicólogo, se for o caso, feita a testagem e então é encaminhado para a sala do CARS. O número é muito baixo de adolescentes para fazer essa análise por enquanto. Quer dizer que, à medida que elas forem crescendo, nós vamos poder fazer ou estabelecer esse tipo de indicador ou de números. Já no Centro de Saúde do Palanca 2, que atende em média 500 utentes por dia, com 60 mulheres em consultas pré-natais diárias, a diretora da referida unidade sanitária, Guinamau Paulina, destacou os avanços na procura pelos serviços, apesar das limitações do espaço. Adolescente, conforme eu já me referi atrás, que o centro em si não se dispõe da sala de aconselhamento. Temos dado a ele educação sexual para sensibilizá-los a uma forma pedagógica para que eles possam evitar as ITS, mas os jovens recorrem mais quando temos preservativo masculino. Entre as recomendações deixadas pelos deputados, destacam-se a criação de salas específicas para os programas de saúde sexual e reprodutiva, o reforço na capacitação dos profissionais e a continuidade da humanização dos serviços. E seguimos com o retrato de mais um bairro no município do Quilamba, aqui em Luanda, e que carece de serviços sociais. Estamos a falar do bairro conhecido como Onga Quilau. É uma zona onde até o acesso à água para o consumo é difícil para os moradores. A reportagem é do Mandela Silva. Embora seja um bairro onde a pesca artesanal e a agricultura de subsistência são predominantes, a população ainda clama por, dizem, estarem a passar por dificuldades extremas. O pacato bairro Onga Quilau
não dispõe de serviços básicos sociais. É disso que a comunidade se queixa. A outra grande preocupação dos moradores está nos acessos, que estão bastante acidentados até chegar ao bairro. José Gouveia é pescador da zona há mais de 10 anos e diz que é difícil habitar na localidade, mas precisa continuar com a atividade pescatória para sustentar a família. Rilway é a nossa fonte de rendimento, que aqui o povo do Hongaclau sobrevive. As maiores dificuldades aqui no Hongaclau é em número. Em princípio, não temos escola, via de acesso. As nossas crianças deslocam quilômetros e quilômetros para ir ao Tombo ou, depois da 7ª classe, é transferido ao bairro Bitatang. Do resto, as outras crianças estão no chão mesmo, não estão a estudar. Não estão a estudar através do andamento do Bita. Chega lá ainda às vezes que os professores não veio, as crianças têm que voltar. As crianças que desistiram mesmo à escola. É longe. Sobre a energia elétrica, já nem se fala. Aqui é escuridão. Dependemos das nossas lanternas a pilha. Caso isso, não se fala de escuridão em Angola. É aqui no Hongaclau. Trata-se de uma localidade onde habitam cerca de 520 famílias e dizem que vivem num bairro esquecido. A população vive numa situação de campo que praticamente que o governo não olha muito. A subestação de tratamento de água que leva o líquido à centralidade do Quilamba situa-se bem ao lado do bairro Hongaclau, mas os moradores não beneficiam dela. O ano passado recebemos o ministro de Energia e Água e tem mesmo água que saiu aqui, mesmo aqui nesse nosso Rilway, que é a captação de água que dá acesso para Quilamba. Quilamba, nós sabemos que a toda a cidade tem água potável. Mas nós aqui, onde que saiu mesmo a água, nem já pelo menos uma manivela não temos, nem já pelo menos água canalizada não temos. A água para beber e para consumir, só estamos a tirar mesmo assim. É o senhor isso que está nos cuidar. Assim mesmo, estamos a lavar e com essa sujidade estamos a beber. Que tem uma gota de lexívia, está a meter, mas não temos mesmo. Estamos a beber mesmo assim. E temos contas a seguir com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Acompanhe. O número de subscritores de serviços de telemóveis em 2024 aumentou apenas 3% face a 2023 para 26,4 milhões. Esse foi o menor crescimento desde 2020, quando o mercado foi fortemente impactado pela pandemia da Covid-19. Este crescimento mais lento nos últimos 12 meses, segundo o relatório estatístico de 2024 do INACOM, demonstra que o mercado está a atingir uma fase de maturidade e com menos espaço para crescimento rápido. Durante o período de 2020-2023, a média anual de crescimento foi de 22%, sendo que o ponto mais alto foi em 2022, altura em que o mercado recebeu um novo operador, a Africell, que iniciou as operações apenas em Luanda. Neste período, o mercado cresceu 55% para 23,7 milhões de cartões SIMs ativos. O Estado vai investir 24 milhões de dólares para as obras de construção de um pavilhão de formação profissional em artes e ofícios na comuna dos Ramiros, município de Belas, e 2 gabinetes de serviço integrado de atendimento ao cidadão SIAC, sendo um em Luanda e outro na cidade do Cuito, no Bié. Um despacho presidencial detalha que a empreitada de construção e fiscalização dos 2 SIAC vão custar 10,5 mil milhões de kwanzas cada.
Já as obras de construção, fiscalização e apetrechamento do pavilhão de formação profissional está orçado em 1,1 mil milhões de kwanzas. O objetivo, segundo o documento assinado pelo chefe de Estado, é que estas infraestruturas promovam a inserção de jovens no mercado de trabalho por via de formação profissional e assegurar maior proximidade dos serviços públicos aos cidadãos e empresas. 185 empresas de vários setores estão confirmadas para participar da Expo UIG 2025, que acontece de 3 a 7 deste mês. De acordo com a organização, comparativamente com a edição passada, esta edição terá um aumento de 10 empresas de diversos ramos de atividade. Além das empresas que estarão no interior das tendas, serão montadas outras 500 bancadas para feirantes para a exposição de produtos naturais. Noutras commodities, até às 13 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de $403, uma queda de $6 do que foi negociado no último fecho, 367 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.631, menos $42 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.361, um aumento de $63 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $628, o mesmo valor negociado na última sessão. Continuamos com a atualidade. A rede multicaixa registrou um crescimento expressivo nos primeiros 5 meses de 2025, tendo atingido, no mês de abril, um volume de transações na ordem dos 12,9 mil milhões de kwanzas num único dia e cerca de 283 milhões de operações durante o mês de maio. Os dados foram divulgados em Luanda pelo administrador executivo da EMIS, que adiantou igualmente que o valor acumulado transacionado em 2025 já ultrapassa os 16 bilhões de kwanzas, o que representa um crescimento de 49,7% em relação ao mesmo período de 2024. Mais de 60% das operações foram realizadas através de canais digitais. Os agricultores do município do Balombo, na província de Benguela, mostram-se preocupados com a falta de instituições bancárias para o financiamento dos projetos agrícolas, bem como da escassez de fertilizantes. A região, localizada a norte da província, é potencialmente agrícola. O milho, o feijão, a jinguba são entre outros produtos que caracterizam o município do Balombo no que a cultura dos produtos agrícolas diz respeito. Muitos destes produtos são consumidos por diversas regiões do país, com destaque para a capital, Luanda. Entretanto, a falta de financiamento para o desenvolvimento do setor é uma das preocupações levantadas pelos agricultores. Não temos financiamento e a agricultura para alavancar só tem que ser com dinheiro. E o que nós precisávamos não é ter uma banca do Estado, é ter um economista ou um empresário que coloca aqui num Balombo a nível de Angola, que coloca um banco que vai atender só os camponeses, porque estamos em falta de dinheiro, é falta de meios de transporte, de como escovar os produtos no campo. Imagina, onde sai 28 toneladas de milho, 500 e tal sacos de batata doce, outras diversas, para conseguir transporte, quer dizer, o rendimento é tão grande mais. Outra dificuldade que os produtores agrícolas enfrentam tem a ver com um pouco fornecimento de fertilizantes à região. A nossa dificuldade no cultivo é adubo. Sempre quando chega o tempo de cultivo, o que nos faz mais falta é adubo, porque a capacidade de adubo que aqui nos dão não corresponde com o nosso trabalho. A ajuda que nós estamos a pedir é mesmo do adubo.
o adubo que segue é o dinheiro. Nós estamos a produzir e estamos a fazer umas dívidas fora. Estamos a pagar 1 milhão, 2 milhões a pedir naquela negociante da província de Benguela. Ela, antes de nós produzir, nos emprestam o dinheiro, nós tiramos o adubo, tiramos trabalhadores. Nós, os pequenos, nunca chegamos ainda a nos dar 5, 6 sacos. Tivemos com a BBC, tivemos com o BAI, esses todos fizemos os papéis para crédito, mas esses créditos, até que o ano passado, até a data presente, nenhum ainda que recebeu o dinheiro de crédito ao camponense. Numa entrevista recente concedida à imprensa, o administrador municipal do Balombo deu mostras que o município necessita de mais investimentos no setor agrícola. Os investidores para que consigam trazer os seus equipamentos para a produção, pois que o Balombo tem grandes extensões de terras e ali consideramos que o Balombo ainda é virgem e dá muito bem para podermos explorar em todos os sentidos. O município do Balombo está localizado a mais de 150 quilômetros da sede da província de Benguela e é caracterizada pela produção agrícola. As estradas nacionais 105, 280 de Angola, José Vieira. As estradas nacionais 105, 280 e 354, que ligam a Huila às províncias do Cunane, Namibe e Huambo, vão beneficiar de obras de conservação e manutenção. A garantia é do diretor provincial do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, José Vieira. O responsável realça que todas as rodovias nacionais que passam pela província e que carecem de obras vão ser intervencionadas no âmbito do Programa de Salvação de Estradas. Em geral, as estradas nacionais que ligam a província da Huila com outras províncias carecem de manutenção e conservação. Todas essas estradas que carecem de cuidados, algumas nós temos pacotes, temos projetos antigos ainda em curso, que é o caso da estrada 280 que liga a província da Huila à província do Namibe. Está em curso ainda o programa de salvação de estradas. É um programa que contempla manutenção e conservação. Aquelas estradas todas que estão a carecer de cuidados estão programadas a sua intervenção. José Vieira avança que as obras iniciam assim que estiverem criadas as condições técnicas e financeiras para as empreitadas que já foram adjudicadas. Logo que existam condições técnicas financeiras, elas iniciam. Elas já estão, a maior parte delas já estão estudadas, adjudicadas e só falta conformar todo esse processo com a condição financeira. Agora o estado do tempo em Luanda, que vai estar com sol encoberto. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 27. A umidade relativa prevista de hoje é de 74%. Chegamos ao primeiro intervalo desta edição. Até já. No desporto na rede de hoje, Angola já conhece adversárias na Taça COSAFA Sub-20. Acompanhe a conversa com membros do Clube Náutico campeão nacional de vela. Siga igualmente os detalhes do duelo Real Madrid-Juventus no Mundial de Clubes. Temos encontro marcado. O programa começa às 13 horas com as principais notícias do desporto em Angola e no mundo. Você não pode perder o DR Desporto na rede. Vela meu povo! Vela meu povo! Vela meu povo! E aqui estamos nós, diante de uma instituição onde as pessoas clamam por justiça, clamam por muita coisa e não se faz. Vamos mostrar-vos as nuances. Vamos mostrar-vos tudo. Vamos falar de nós, sobre nós, o que devemos fazer, o que são os nossos direitos, mas também os nossos deveres. É para zelar, para falar, é para denunciar. Zela, meu povo.
Uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol. Estamos de volta à atualidade no Manhã Girassol, nesta edição de quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Começamos este bloco a olhar para a situação da movimentação nas principais artérias da capital do país. Bom dia, Iracelma. Mais uma vez estamos então a percorrer pelos principais pontos, principais avenidas e paragens também que fazem então Luanda. Esta onde falamos é na famosa Gamec, aqui para uma paragem também muito estratégica para quem soube, por exemplo, ao Benfica, saindo pelo Quimbango, Golfo 2, e então chegar até aqui na Gamec, um ponto estratégico, mas também um ponto que vamos considerar a esta hora o trânsito fica super apertado. O trânsito fica super apertado devido também aos taxistas que fazem aqui das suas, pese embora exista muitas vezes a presença de agentes reguladores de trânsito, mas aqui o que se verifica mesmo é o não acatar das orientações, muitas vezes dos mesmos agentes reguladores de trânsito, no caso, não acatar por parte de taxistas e, sobretudo, também os famosos donos das placas, os lotadores, pois muitas vezes são eles quem ditam as regras, são eles quem ditam os lugares onde estes mesmos taxistas muitas vezes estacionam as viaturas para então carregar, para levar passageiros. Mas o cenário que se pode descrever aqui, ou a fotografia que se pode dar a ver aos telespectadores, Iracelma, é mesmo esta, que o trânsito já vai ficando carregado por esta altura, neste troço rodoviário. É importante frisar que, apesar da existência da pedonal aqui, que, diga-se de passagem, que muitos têm usado, porém há um grupo ainda que insiste também em fazer travessias por baixo da mesma, ou metros de distâncias, ou poucos metros de distância desta mesma pedonal, o que dificulta também o trânsito aqui neste perímetro. São vários os fatores, são vários os motivos que levam então aqui a própria circulação deficitária dos veículos automóveis. E obviamente que quando há engarrafamento, há também atrasos por parte quer de automobilistas, quer obviamente de passageiros. É o cenário que se vive aqui, a paragem já totalmente cheia. Vamos procurar conversar com alguns passageiros aqui que obviamente estão à espera do táxi há já algum tempo, pois a questão das linhas curtas também ainda é assente por esta paragem, e não só, também noutras paragens há a questão das linhas curtas, e obviamente que quando há a presença de linhas curtas há então também a questão de apertar um pouco mais o bolso de muitos passageiros, tal como podemos ver nas imagens. O corre-corre continua muito. Bom dia, está aqui já há quanto tempo à espera do táxi? Estou aqui há 30 minutos no máximo. Há 30 minutos? Sim, sim. A esta hora ainda não está atrasado? Praticamente daqui a uns minutos vou ficar atrasado mesmo. A que horas é que entra no trabalho? 8 horas. 8 horas? Sim. O nome? Bernardo Gaspari. Muito obrigado. Ouvimos o Bernardo, também um jovem que está aqui à espera do táxi.
tal como fizemos referência, as linhas curtas dificultam muito. Já a presença aqui de muitos passageiros, crianças, podemos ver aqui jovens, senhores, todos à espera então do táxi certo para pagar e seguir então a sua viagem, tal como este jovem. Muito bom dia. É este o trajeto que usa todos os dias? Vai para o trabalho ou para a escola? Sim, esse é o trajeto que eu uso todos os dias quando saio de casa de manhã bem cedo. Quando vou para o trabalho e vou para a escola, uso mesmo esta via também. Por aqui o táxi não está difícil, o que parece? O táxi não está difícil, mas o engarrafamento às vezes atrapalha mesmo. A confusão das pessoas também traz muito engarrafamento e isso que fica muito difícil. E na sua visão de passageiro, o que é que muitas vezes causa o engarrafamento? Será que é o mau posicionamento dos taxistas, os próprios lutadores? O que é que está na base? Essa opinião não posso dar, porque muita gente poderia estragar também os lutadores e os taxistas, estaria a lhes fatigar, então não posso falar sobre isso. Muito obrigado. Ouvimos aqui um jovem que diz não querer fatigar nem os lutadores, nem tampouco os taxistas. É este o ambiente que se vive aqui, Iracelma, já de muita movimentação, muita enchente, quer de veículos automóveis, bem como também de passageiros. É o colorir, obviamente, de Luanda, o que é característico, e nós, obviamente, vamos continuar a radiografar outros pontos, quer paragens, quer também a situação rodoviária na cidade capital. Bom dia. De Ernesto Jaime, a segunda fotografia sobre a situação do trânsito aqui em Luanda. Vamos continuar a olhar para a movimentação rodoviária na capital do país. Agora, com o suporte do CISP, vamos olhar para o movimento nas principais vias de Luanda. Temos agora o quadro geral. Vamos deixar Luanda, ou seja, deixamos Luanda e seguimos para a província do Ambo. Estamos a olhar para a Avenida Norton de Matos, onde o trânsito faz-se numa boa, quase que não há movimentação de automóveis neste ponto na província do Ambo. Recomenda-se a esta altura, onde o Rei Sol também já deu o ar da sua graça. Estamos a olhar para a rotunda do São João, onde o movimento é intenso de viaturas, mas circulam na normalidade, sem quaisquer constrangimentos. Recomenda-se também este ponto aí na rotunda do São João, na província do Ambo, onde as pessoas a esta altura também vão já se movimentando para os mais variados destinos. Na via Uambo-Cala, este é o cenário, esta é a imagem. O trânsito também faz-se tranquilamente, as viaturas vão circulando na normalidade, sem qualquer constrangimento a esta altura. Tempo para mais um contacto com a Girassol FM. Com quem nós vamos à conversa agora. João, uma vez mais, bom dia. Sempre bem disposto. Eu gosto desta tua boa disposição, meu colega. Bom dia, Iracelma. Dizer aos nossos estimados ouvintes que já estamos conectados com o Manhã Girassol, a nossa televisão. Nesta manhã, é verdade, esta boa disposição é a característica e também é o percurso sempre contagiar para quem nos acompanha, Iracelma. Exatamente. Quem a esta altura está bem ligado aos 102.7, certamente vai ganhando, ou seja, vai adquirindo também, vai absorvendo esta energia do João Alves, do Bom Dia com Energia, porque tem sempre boa música, tem sempre informação muito atualizada sobre tudo aquilo que acontece dentro e fora das nossas fronteiras. É verdade, e estávamos aqui a ouvir a música de Gononas Pedro, Bon Anniversaire, uma música muito especialmente oferecida para todos aqueles que completaram hoje mais um aniversário, particularmente o nosso convidado, o Sr. Francisco Bernardo, que está hoje também de bolo na mesa, e oferecemos a música nesta uma singela homenagem para esta pessoa que está aqui connosco a conversar sobre
sobre algumas questões pontuais à volta do INSS. E a propósito mesmo deste tema, nós fizemos uma breve pausa porque gostamos mesmo de associar a música à palavra. É uma forma diferente, mas a melhor. É uma forma diferente, dizia, mas a melhor de você passar bons momentos ao lado da Girassol FM e deste Bom Dia com Energia. Então oferecemos a música ao nosso convidado. Vou perguntar para o Francisco, gostou da música que nós oferecemos? Com certeza, agradecer aqui ao João Alves e ao nosso DJ em serviço. Não tem de agradecer, estamos aqui para isso. Pois vamos continuar então com a nossa conversa. O ponto que ficou para esclarecer tem que ver com a questão dos descontos. Como é que se efetuam os descontos? Bem, falar sobre os descontos a nível da Segurança Social é relação jurídica contributiva e as taxas contributivas por regime. Como falamos anteriormente, os regimes correspondem às modalidades de inscrição no Sistema de Segurança Social. E nós hoje temos 6 regimes, seis modalidades de inscrição na Segurança Social. E para cada modalidade temos uma taxa contributiva. Nós temos o regime dos trabalhadores por conta de outrem, aqueles trabalhadores, tal como os funcionários daqui da Rede Girassol, que estão no regime por conta de outrem, cuja taxa de contribuição é de 11%, sendo 8% da entidade empregadora e 3% do trabalhador, retirado do salário do trabalhador. Temos o regime dos trabalhadores por conta própria. Temos o esquema parcial e o esquema alargado, sendo no esquema parcial 8% e no esquema alargado 11%. No entanto, no regime por conta própria, nós temos também aqui uma particularidade e foi um objetivo a nível da proteção social obrigatória e do Estado em particular, isso também definido no Plano de Desenvolvimento Nacional que visa o alargamento da cobertura da proteção social obrigatória, que neste regime por conta própria nós temos o conta própria das atividades de baixo rendimentos, cuja taxa de contribuição é de 5,5%, a fim de possibilitar que todos aqueles trabalhadores por conta própria de baixo rendimento possam então inscrever-se e, em vez de pagarem 11% ou 8%, vão pagar 5,5%. Temos o esquema das entidades do clero e do religioso, que o parcial de 5% daquilo que é a base de rendimento destes profissionais, e o esquema completo, que é de 7%. Os trabalhadores de serviços domésticos, João Alves, e aqui alertar aos trabalhadores da Rede Girassol para que inscrevam as suas trabalhadoras domésticas no Sistema de Segurança Social, para que elas também possam, então, usufruir dos benefícios sociais que fomos apresentando aqui ao longo do programa. Temos o esquema obrigatório, que é de 8%, sendo 6% da entidade empregadora, a patroa vai pagar 6% e a trabalhadora doméstica do seu salário vai dar 2%. Então, os nossos rádios ouvintes, um alerta... E também os telespectadores. Os telespectadores também que estão a nos acompanhar, inscrevam as vossas trabalhadoras domésticas, são 8% no esquema obrigatório e 11% no esquema alargado, sendo que 8% da entidade empregadora e 3% do trabalhador. Muito bem. Nós temos a atividade de baixo rendimento, que é de 5,5%, e dos trabalhadores desportistas profissionais, que é de 11%. Estou traduzindo essas percentagens em números. No esquema trabalhador por conta própria, tendo como base de incidência 70 mil kwanzas como salário mínimo, a contribuição que este trabalhador irá fazer é de 3.850 kwanzas que irá pagar todos os meses. Okay. Nós temos estado a chamar disso, João Alves, de Kishiquila da vida. Eu vou pagar os 3.850 kwanzas por mês e vou receber na minha reforma 70 mil kwanzas, que é hoje o valor da pensão mínima que o Instituto Nacional de Segurança Social paga. E não é um valor estanque, ele vai aumentando de acordo com a legislação. Então, nós temos estado a chamar em off Kishiquila da vida. Kishiquila da vida, porque eu vou pagar. E há uma particularidade também, João Alves. Os trabalhadores por conta própria têm a possibilidade de escolher, de optar a periodicidade de pagamento, ou seja, eles podem pagar mensalmente, bimensalmente, trimestralmente e o máximo são de 6 em 6 meses. Então, todo aquele trabalhador que fizer essa atividade por conta própria tem a opção de escolher, de acordo com a sua possibilidade financeira, a periodicidade do pagamento. Iraselma,
Olha, muito obrigada por esta informação, sempre pertinente e necessária, não é? Nós vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão, mas gostamos deste termo, Quichiquila para a vida. Exatamente, Quichiquila da vida. Muito bem, até já, João Alves. A tua situação está toda boa no INSS, não é, Iracelma? Está regularizada, acredito que sim. A minha situação está completamente regularizada porque eu faço questão de consultar todos os meses para ver se está tudo ok e até agora não tenho motivos para reclamações. Obrigado. Até já. Eu vou continuar aqui deste lado com o Francisco Bernardo e chegaram-nos agora também mais mensagens. Nós já voltamos depois para mais uma conexão com a Girassol FM. Seguimos neste momento com a atualidade. A Banca Comercial Angolana foi recomendada a canalizar recursos para fomentar práticas que tenham no centro dos negócios a sustentabilidade. A chamada de atenção foi feita pela vice-governadora do Banco Nacional de Angola, Maria de Fontes Pereira, durante a terceira conferência sobre sustentabilidade na banca, promovida pela Associação Angolana de Bancos. Nos dias que correm, a sustentabilidade passou de tendência para uma exigência incontornável no setor bancário. E numa altura em que o mundo se debate com as alterações climáticas, o Banco Nacional de Angola acompanha com atenção os desafios impostos ao setor, chamado a apostar na sustentabilidade. Para a concretização deste propósito, o Banco Central angolano tem contado com o apoio técnico de parceiros estratégicos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Central de França, como explica a vice-governadora do BNA, Maria Juliana de Fontes Pereira. A publicação dos princípios de sustentabilidade e dos respectivos guias constitui um marco estrutural na caminhada para a integração plena de critérios ambientais, sociais e de governação nas operações do sistema financeiro nacional. Permitam-me igualmente reconhecer o apoio técnico prestado por parceiros estratégicos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Central de França. A cooperação com estas instituições tem sido fundamental para o reforço das capacidades internas do Banco Nacional de Angola, no quadro dos seus pilares estratégicos, a governação corporativa, a política monetária e de regulação e supervisão prudencial. Para a gestora do Banco Central, a ideia de sustentabilidade é cada vez mais importante para a qualidade dos financiamentos. Maria Juliana de Fontes Pereira fala de soluções que podem contribuir para a implementação de medidas de sustentabilidade na banca. A inovação tecnológica, por exemplo, surge como uma aliada estratégica. Soluções digitais como o mobile bank, as carteiras eletrónicas e os produtos financeiros verdes podem contribuir significativamente para ampliar o acesso a serviços bancários sustentáveis, sobretudo em zonas recônditas, e para acelerar a transição para práticas operacionais mais amigas do ambiente. Com a discussão sobre financiamento sustentável e a importância de uma taxonomia climática e social para Angola, a ABANC, a Associação Angolana de Bancos, pretende alcançar vários objetivos. Que a sustentabilidade também deve estar no centro da estratégia bancária, desde a concessão de crédito até a gestão dos riscos. Segundo, que o setor financeiro não pode agir isoladamente. É fundamental construir pontes com o Executivo, com os reguladores e com os parceiros internacionais. E terceiro, que a transição para uma economia verde e socialmente inclusiva é uma oportunidade, não um custo, desde que orientada por uma visão clara, por políticas consistentes e métricas objetivas. E a Procuradoria-Geral da República realizou o segundo diálogo entre os órgãos da aplicação da lei e o setor público-privado. Trata-se de uma formação dos profissionais de direito sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Este fórum realiza-se num momento sensível, numa altura em que o país encontra-se na lista de monitorização reforçada do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI.
O alto risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo esteve na base do segundo diálogo entre os órgãos da aplicação da lei e o setor público-privado, realizado pela Procuradoria-Geral da República. O objetivo, segundo a Vice-Procuradora-Geral da República, Inocência Pinto, é tornar o Sistema Nacional de Prevenção aos Crimes de Branqueamento de Capitais mais robustos. O nosso objetivo é claro: tornar o Sistema Nacional de Prevenção e Repressão ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa mais robusto. Isso requer um modelo operacional baseado em inteligência financeira proativa, interoperabilidade entre as instituições, visando consolidar a cultura de cooperação intersectorial e de coordenação nacional. Capacitar os profissionais das leis consta entre os objetivos da Procuradoria-Geral da República para reduzir riscos dos crimes financeiros no país e alinhar os regulamentos aos padrões do GAFI. Consolidar equipas técnicas multidisciplinares especializadas na investigação e repressão de crimes econômicos complexos, promover a formação contínua, de magistrados, instrutores processuais e técnicos de justiça, ajustando competências aos riscos emergentes do sistema financeiro global. O debate voltado para os órgãos da aplicação da lei serviu também para medir os efeitos das reformas que o país está a implementar contra o combate ao branqueamento de capitais, segundo avançou Gilberto Capeça, diretor-geral da Unidade de Informação Financeira. Os órgãos de aplicação da lei têm um papel fundamental porque são eles que vão responder ou que devem responder às ações do resultado imediato 7 e também do resultado imediato 8. Porque depois tem outros que também podem intervir, mas esses são os essenciais e há necessidade de termos um alinhamento que temos estado a fazer para informar e também para vermos até que ponto as ações que temos vindo a implementar estão a resultar ou estão a surtir os efeitos que nós pretendemos. Órgão da aplicação da lei aprimoram técnicas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no segundo diálogo público-privado. E o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, garantiu que nos próximos 6 meses as maternidades a nível do país vão contar com o serviço de registro de nascimento. Durante a visita de constatação efetuada nos postos de identificação civil do Quilamba, Quiache e Maianga, o Ministro disse que atualmente já foram emitidos cerca de 16 milhões de bilhetes de identidade no país nos últimos 3 anos. Tratar bilhete de identidade continua a ser uma dor de cabeça para alguns utentes que procuram os serviços de justiça do Quilamba, Quiache e Maianga, que alegam que muitas vezes são obrigados a chegar cedo para evitar aborrecimentos, permanecer em longas filas, submetendo-se, por exemplo, ao risco de ser assaltado e até mesmo de faltar ao serviço devido à morosidade. Cheguei aqui para as 6 horas e vim a tratar bilhete, segunda via. Seria melhor um banco cá dentro, porque deslocando mais daqui, que é para ir fazer o pagamento, chega lá, vai encontrar outras filas, tem que atravessar as estradas. Seria melhor um banco cá dentro, facilitava mais as coisas. Por acaso vim tirar um assento de nascimento, como ontem não consegui, mas neste momento eu estou aqui à espera. Tem mesmo trabalho péssimos nesses serviços. Você tem que acordar 4 horas ou 5 horas para ir tratar um documento e tu vais passar todo o dia lá e às vezes não vais conseguir tratar e depois no fim te dizem vem amanhã por um simples documento que poderia só te levar 30 minutos, mas passas todo o dia lá. O responsável da repartição do Quilamba, Quiache, disse que o número de funcionários na instituição é menor, o que tem criado constrangimentos, uma vez que o número de utentes acaba por ser maior. A nossa demanda tem sido aí uma média de 100 e poucas pessoas por dia, mas uma média de 80, mas o atendimento pode ir até 100 e poucas pessoas. Mas isso também por conta, como vem a equipa é pequena, né? E eu acredito que com uma equipa maior podíamos ter feito muito mais. Na verdade, o número que aqui vem chega a ser 2 vezes aquilo que nós temos lá fora.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, reafirmou que atualmente já é possível a emissão de 20 mil bilhetes de identidade por dia. O plano de universalização do bilhete de identidade tem como um dos objetivos principais diminuir o tempo de espera e garantir que o tempo de emissão e o de entrega efetiva do documento ao seu titular seja o mais curto possível. Nós sabemos que existem constrangimentos. Nós podemos emitir até 20 mil bilhetes por dia. É a nossa capacidade instalada neste momento no Centro de Produção do Bilhete de Identidade. E com o plano de universalização do bilhete de identidade nós vamos aumentar esta capacidade de impressão. A visita de constatação efetuada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos aos postos de identificação civil de Clambaquiache e Maianga enquadram-se nos esforços contínuos do Executivo para garantir o acesso universal ao documento de identificação civil e melhorar a prestação dos serviços públicos essenciais aos cidadãos. E a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, afirmou que o Parlamento angolano está empenhado em modernizar os seus processos legislativos com o apoio de tecnologias emergentes, com destaque para a inteligência artificial. Carolina Cerqueira falava nesta terça-feira durante a abertura do workshop sobre os desafios e oportunidades do uso da inteligência artificial nos parlamentos que a Assembleia Nacional acolheu. A líder do órgão legislativo nacional, Carolina Cerqueira, destacou que a inteligência artificial já não é uma promessa futura, mas uma realidade presente que exige atenção, regulamentação e uso responsável. No domínio das oportunidades, a inteligência artificial oferece um potencial inédito para fortalecer a atuação dos parlamentos que eu passo a referir. Melhoria na eficiência administrativa, com a automação de processos legislativos e gestão documental. Análise, predição parlamentar. Entre as oportunidades apresentadas pela inteligência artificial para o Parlamento estão a automatização de processos legislativos, a análise preditiva de políticas públicas, o apoio à elaboração de processos tendo em conta aspectos éticos, tal como defendeu o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro de Neri. Auguramos igualmente que possam ser alcançados os seguintes resultados: mapeamento dos desafios e oportunidades para a implementação da inteligência artificial na Assembleia Nacional, sem prejuízo da segurança de dados. Contudo, Carolina Cerqueira advertiu sobre os riscos associados, como a reprodução de preconceitos por algoritmos, a ameaça à soberania nacional por tecnologias estrangeiras e a necessidade urgente de proteger os direitos fundamentais e a transparência no uso dessas ferramentas. Os desafios são enormes e muitas vezes imprevisíveis, pelo que devem ser avaliados com especial atenção, porque o uso da inteligência artificial no poder legislativo também levanta questões, sobretudo em situações que considero fundamentais. O papel dos parlamentos podem ser importantes na valorização e disseminação do uso da inteligência artificial. Por isso, os parlamentos não podem ser meros usurários passivos da inteligência artificial. Devem ser protagonistas na sua regulação, fiscalização e democratização. O workshop, organizado pela Academia Parlamentar, visou capacitar os deputados sobre o impacto e a influência da inteligência artificial nos trabalhos parlamentares, refletir sobre o uso ético da tecnologia, reforçar a cibersegurança institucional e traçar estratégias para uma implementação assertiva da inteligência artificial. Voltamos a olhar para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais e vamos começar esta ronda com o jornal do Washington Post, que titula: o projeto de lei tributária de Trump segue para a Câmara, onde uma estrada acidentada o aguarda. O presidente da Câmara, Mike Johnson, e seus tenentes estão enfrentando um prazo autoimposto de 4 de julho. O Senado aprova projeto de lei tributária massivo de Trump e envia a Câmara para a aprovação final. Olhamos agora para a capa do jornal espanhol La Vanguardia, que titula: a oposição política
O Partido Popular, PP, tenta sem sucesso angariar votos de desconfiança junto dos aliados de Sánchez. Calor extremo no final de junho mata 43 pessoas na Catalunha. Agora, a capa do Le Figaro, jornal francês, também traz em destaque o calor intenso na Europa. Hospitais, escolas, transportes. A França está sobreaquecer. Embora 16 departamentos ainda estejam em alerta vermelho, esta quarta-feira o país está a adaptar-se da melhor forma possível à onda de calor. O Jornal Desportivo A Bola titula "O campeão voltou". Sporting iniciou trabalhos da nova época. Começar a trabalhar desde o início dará para manter mais o nosso cunho, diz Rui Borges. Olhar para o tempo na cidade de Lubango, que terá o sol encoberto e temperaturas a variar entre os 9 graus e 25. O valor máximo da umidade prevista será de 37% no período da manhã. Chegamos a mais um intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Atenção Angola, a partir do dia 7 de julho a TV Girassol muda de posição e com ela chegam grandes novidades. No dia 7 de julho, a TV Girassol vai mudar de posição na grelha da ZAP. Estamos a renovar a grelha com novos conteúdos, mais interatividade e programas feitos a pensar em si. No dia 7 de julho, a TV Girassol vai aparecer numa nova posição. No seu televisor, mas com a mesma alma vibrante de sempre. Agora pode acompanhar os nossos conteúdos no canal 7 da ZAP. Com a mesma energia e qualidade. Nova posição, nova grelha, nova energia. TV Girassol, canal 7 da ZAP, 508 na DSTV e na TV Cabo, canal 54. O futuro é agora. Com muito entretenimento e alegria. 15 anos a partilhar alegrias, a criar sorrisos e a tornar cada dia mais especial. ZAP, sentimos Angola. Anunciar na Rede Girassol é beneficiar de todas as vantagens de uma multiplataforma. São multi-oportunidades, multivisibilidades, multipossibilidades. É a sua marca e o seu produto, presentes na TV, rádio e em canais online. Seja um parceiro da Rede Girassol. Se está interessado em fazer parte da nossa rede, entre em contacto pelos números 941 337 274, 944 888 101 ou pelo correio eletrónico comercial@redegirassol.ao. Rede Girassol. O futuro é agora. Manhã Girassol está de volta e a atualidade continua a marcar esta edição. Moçambique vai assumir a presidência rotativa da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no dia 14 deste mês, com mandato de 2 anos, focado na paz e inclusão. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Comissão Permanente do Parlamento moçambicano. A passagem de pasta será feita na 14ª reunião que vai decorrer no Parlamento moçambicano em Maputo, de 14 a 15 do corrente mês, com vários presidentes destes órgãos de soberania da CPLP. Fundada em 1996, a CPLP integra 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Na mensagem de felicitações enviada ao estadista congolês,
O presidente João Lourenço exprimiu o desejo de que, ao celebrar-se este dia especial, a República Democrática do Congo possa abrir uma página nova no percurso difícil, onde seja possível criar as condições necessárias para permitir que haja boa convivência entre todos, num verdadeiro de paz e de reconciliação nacional, em benefício do desenvolvimento e do progresso social da nação congolesa. Os laços históricos de amizade e de consanguinidade partilhados entre Angola e a RDC devem nos servir de estímulo para continuarmos a fortalecer e alargar a cooperação existente nos mais diversos domínios das nossas economias, escreveu o chefe de Estado angolano. O Banco Mundial elevou a classificação de Cabo Verde de país de rendimento médio-baixo para médio-alto, refletindo um aumento do rendimento per capita. A partir de 1 de julho deste ano, isto desde ontem, Cabo Verde passa a ser classificado como país de rendimento médio-alto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Grupo Banco Mundial, referiu a instituição em comunicado. A reclassificação reflete um aumento de 16,8% do rendimento nacional bruto per capita entre 2023 e 2024, traduzindo a evolução económica no país, nomeadamente um crescimento real de 7,3% registado em 2024, impulsionado sobretudo pelo turismo. O Senado norte-americano votou a favor do projeto de lei apresentado por Donald Trump que visa, entre outras medidas, o corte de impostos e dos programas de assistência médica. O início da votação nesta segunda-feira voltou a trazer à tona o clima nada bom entre o bilionário Elon Musk e Donald Trump, que não negou a possibilidade de deportar dos Estados Unidos o homem mais rico do planeta. Depois de uma noite intensa de discussões na segunda-feira, nesta terça-feira, o Senado votou a favor da aprovação do projeto denominado One Big Beautiful Bill, ou Grande e Lindo Projeto, com 51 votos a favor e 50 contra, apesar de o Senado ser dominado pelos republicanos. A votação ficou 50 a favor e 50 contra. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi o responsável pelo voto de desempate. O projeto de Trump deve impactar de forma negativa as contas do país, que verá aumentado o valor da sua dívida pública, cortar impostos e os programas de assistência alimentar e médica, Medicaid, para os pobres e pessoas com deficiência, segundo análises. O grande e lindo projeto de Trump não é bem visto por algumas pessoas, como é o caso do bilionário Elon Musk, que criticou a iniciativa. Depois de uma bela relação pública entre Trump e Musk durante a campanha presidencial, as coisas ficam cada vez mais feias, tanto que Trump não negou a possibilidade de expulsar dos Estados Unidos o empresário de origem sul-africana. Depois de questionado se considerava deportar Musk, Trump disse que não tinha uma resposta no momento, que teria que analisar. Quando a relação entre os dois parece ficar cada dia pior, o líder republicano advertiu que o Departamento de Eficiência Governamental, que Musk dirigiu antes de sair da administração dos Estados Unidos, no final de maio, poderia atacar os subsídios públicos atribuídos às empresas do empresário. Trump disse mesmo que o Dodge é um monstro que pode virar-se e devorar o Elon. Musk, que deixou os assuntos governamentais para se concentrar nomeadamente nos carros elétricos da Tesla, criticou o vasto projeto de lei orçamental de Trump, que considerou que aumenta de forma recorde o limite da dívida em 5 mil milhões de dólares. Sobre esta posição, Trump disse que Elon talvez receba mais subsídios do que qualquer outra pessoa na história e que sem esses subsídios, o bilionário provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa na África do Sul. O presidente americano acrescentou que sem mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos, os Estados Unidos economizariam uma fortuna. Enquanto crítico do grande e belo projeto de Donald Trump, Elon Musk advertiu que se o texto fosse aprovado, lançaria um novo partido e financiaria a campanha nas primárias republicanas de candidatos opostos aos atuais congressistas e sublinhou que 80% das pessoas haviam concordado com a formação de um novo partido. A ameaça está feita e o projeto aprovado. E os cortes de Trump à ajuda humanitária podem provocar 14 milhões de mortes em 5 anos, segundo um estudo da Lancet, uma das principais revistas médicas do mundo. O estudo aponta ainda que 700 mil mortes infantis podem ser registadas por ano.
em todo o mundo. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cortar a maior parte do financiamento dos Estados Unidos da América à ajuda humanitária internacional pode resultar em mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030, segundo o estudo da revista científica The Lancet. Um terço dessas mortes prematuras deve atingir crianças, de acordo com os pesquisadores. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, mais de 80% dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional foram cancelados desde março. Trump e aliados justificaram os cortes com alegações de fraude e mau uso de recursos pela agência. Especialistas dizem que os cortes representam o risco de interromper abruptamente e até reverter 2 décadas de avanços em saúde entre populações vulneráveis. O estudo foi divulgado em meio a uma conferência da Organização das Nações Unidas sobre Ajuda Internacional, realizada nesta semana em Sevilha, na Espanha, o maior encontro do tipo em 10 anos, com a presença de dezenas de líderes globais. Ao analisar dados de 133 países, os autores estimaram que o financiamento da USAID evitou 91 milhões de mortes em nações em desenvolvimento entre 2001 e 2021. O governo Trump acusou a USAID de apoiar projetos considerados progressistas. Os Estados Unidos são o maior fornecedor de ajuda humanitária do mundo, atuavam em mais de 60 países, em grande parte do meio de contratos com terceiros, segundo o secretário de Estado, Marco Rubio. Cerca de 1000 programas ainda permanecem ativos e, segundo ele, serão administrados de forma mais eficiente sob o Departamento de Estado e com supervisão do Congresso. Apesar disso, trabalhadores das Nações Unidas afirmam que a situação no terreno continua crítica. E o Papa denunciou o uso da fome como arma de guerra na sua primeira mensagem à Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, divulgada pelo Vaticano. Segundo Leão XIV, matar a população à fome é uma forma muito barata de fazer guerra. A mensagem realça que, atualmente, a maioria dos conflitos não é travada por exércitos regulares, mas por grupos de civis armados com poucos recursos. Queimar terras, roubar gado e bloquear a ajuda são táticas cada vez mais utilizadas por aqueles que pretendem controlar populações internas indefesas. Assim, neste tipo de conflitos, os primeiros alvos militares passam a ser as redes de abastecimento de água e as vias de comunicação, lamentou. Leão XIV sublinhou que os agricultores não podem vender os seus produtos em ambientes ameaçados pela violência e a inflação dispara. Ao assinalar os 80 anos de fundação da FAO, o Papa sustentou que o problema da insegurança alimentar e da desnutrição continua a representar um dos maiores desafios da atualidade. Leão XIV diz que a Igreja incentiva todas as iniciativas para pôr fim ao escândalo da fome no mundo. O texto aponta que a tragédia da fome e da desnutrição generalizadas persistem em muitos países nos dias de hoje. De acordo com o Papa, embora a Terra seja capaz de produzir alimentos suficientes para todos os seres humanos de cada dia, Leão XIV observa que as crises políticas, os conflitos armados e as perturbações econômicas desempenham um papel central no agravamento da crise alimentar, dificultando a ajuda humanitária e comprometendo a produção agrícola local. A mensagem adverte para as consequências da enorme polarização das relações internacionais devido às crises e aos conflitos existentes, criando que os recursos financeiros e as tecnologias inovadoras destinados à erradicação da pobreza e da fome no mundo sejam desviados para o fabrico e comércio de armas. Vamos novamente à rua para espreitar a movimentação do trânsito aqui em Luanda. Mas um contacto com Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Agora numa pedonal para dar-nos a ver uma melhor imagem sobre a mobilidade aí no ponto em que te encontras. Bom dia, Iracelma. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham nesta altura. Falamos
por cima da pedonal localizada aqui no Morro Bento, para darmos a ver uma imagem que, do ponto de vista cinematográfico, tal como gosto de dizer, é bonita, mas do ponto de vista de circulação rodoviária não é bonita de se ver. Tudo porque há uma ruptura no sistema de distribuição de água, bem logo ao desvio que há existe aí para, por exemplo, quem vai para a multiperfil. Há uma ruptura no sistema de distribuição de água que, tal como podemos recolher algumas informações aqui de também alguns curiosos e testemunhas oculares, diziam que à madrugada houve então aí uma ruptura no sistema de tubagem que é encarregue então para distribuir a água neste perímetro. Houve então aí uma ruptura e daí a presença desta água neste troço rodoviário e a presença de uma máquina escavadora para sinalizar então que há aí um perigo e consequentemente afunilar o trânsito por aqui. Não se faz de forma fluida, tal como se pode ver nas imagens. O trânsito está totalmente apertado, quer para quem desce para o Benfica, bem como para quem usa este mesmo troço ou desvio, para quem sai, por exemplo, da multiperfil e quer pegar esta principal avenida e seguir então o seu percurso totalmente carregado. Obviamente que isso poderá ter outros caminhos, por exemplo, o atraso de muitos automobilistas que por aqui passarem. Obviamente que o apelo fica para os telespectadores que nos estão a acompanhar a esta altura, para que procurem vias alternativas para poderem então chegarem aos seus destinos, pois a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loio, ou seja, sentido Benfica, está completamente apertado o trânsito. Tal como fizemos referência, há aqui uma ruptura no sistema de distribuição de água que ocorreu logo à madrugada. Segundo testemunhas, já referenciamos que então está aqui a causar este engarrafamento neste troço rodoviário. O cenário é completamente diferente no sentido para quem, por exemplo, vai ao Golfo 2, o trânsito faz-se de forma fluida, mas a fotografia não boa de se apreciar é exatamente esta que damos a ver por meio das imagens capturadas pelo Suba Pedro. O trânsito completamente apertado e obviamente que a esta hora, 8 horas, quando já caminhamos para as 9, já muitos passageiros atrasados ou também automobilistas já atrasados também para chegar então aos seus trabalhos ou destinos, e obviamente complica ainda mais a vida dos mesmos. Iracelma, nós vamos fechar este apontamento com exatamente estas imagens. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E o cenário do trânsito a esta altura no sentido Gameque-Benfica, onde há um trânsito completamente carregado. Em causa está a ruptura de uma conduta de água que está a causar vários constrangimentos aos automobilistas que transitam a esta altura naquele troço. Continuamos a olhar para o trânsito, agora também aqui em Luanda. Não na província de Luanda, mas já seguimos para a província da Huila. Estamos a olhar para a Avenida da Nossa Senhora do Monte, aí na Rotunda da Vozinha, onde o trânsito faz-se tranquilamente, algumas paragens por conta do embarque e desembarque de passageiros, mas o certo mesmo é que o trânsito faz-se numa boa por esta zona da província da Huila.
Agora, na rotunda do João de Almeida, o trânsito também faz-se bem, as viaturas já deslizam a esta altura. Algumas paragens são impostas por conta da travessia de vários cidadãos naquele ponto, mas o certo mesmo é que circula-se sem quaisquer constrangimentos. Estamos a olhar para a Chibia, onde o trânsito faz também tranquilamente, não há constrangimentos a esta altura, tudo, mas tudo na normalidade aí na saída para a Chibia. Vamos novamente conectar-nos a Girassol FM. É a terceira conexão desta quarta-feira, não é, João Alves? A boa música sempre a marcar presença, grandes ícones da música nacional e internacional continuam a pisar o palco do Bom Dia com Energia nesta quarta-feira, não é? Uma maneira diferente, mas a melhor de você passar bons momentos ao lado da Girassol FM e este Bom Dia com Energia. Estamos no Congo a ouvir esta grande voz, uma música que não se apaga nunca neste nosso encontro de hoje. Um momento também para aproveitarmos, voltar à informação e aqui uma curiosidade sobre o mês de julho, que é o 7º mês do ano no calendário gregoriano e conta com 31 dias, Iracema. É um mês que evoca calor, férias, festividades populares, colheitas e memórias históricas marcantes. Em Portugal, julho é muitas vezes sinónimo de descanso, praia e celebrações, mas a sua origem é um significado, e significado, no caso, vão muito além do seu papel estival. Pese embora agora a Europa, não é? Alguns países com aquele sol escaldante nestas manhãs. Neste texto exploramos a história do mês de julho, curiosidades associadas para dizer que o nome Júlio tem origem no latim de Julius, em honra a Júlio César, portanto, o famoso líder militar e político romano. Originalmente, no antigo calendário romano de 10 meses, julho era o 5º mês do ano e chamava-se Quintilis, que significa literalmente quinto. No ano 44 a.C., após o assassinato de Júlio César, o Senado romano decidiu homenageá-lo, renomeando o mês de Quintilis para Julius, uma vez que era o mês do seu nascimento, 13 de julho de 100, portanto, antes de Cristo. O nome foi adotado por outros calendários posteriores, incluindo o calendário juliano, também substituído por ele, e mais tarde pelo calendário gregoriano, usado atualmente. É a história do mês de julho. É verdade. A história do mês de julho, julho que estamos já nesta altura a consumir o segundo dia. Segundo dia hoje. Ainda muito menino, né? Como se diz. Um bebezinho este julho. Um bebezinho. Mas o ano que já vai a meio, atenção. Já estamos a consumir o 7º mês. E ontem já falavas de um balanço, né? De um balanço, é verdade. O que é que não foi feito. E o que é que vamos fazer ainda, não é? Porque nós estamos constantemente a reajustar os nossos planos em função do contexto, em função das nossas situações diárias ou até mesmo vividas no mês anterior, que nos forçam algumas vezes a readaptarmos os nossos planos. Uns para o lado positivo, outros não é bem assim. Mas a vida é mesmo assim, tem altos e baixos, né? Refazer as coisas. Iracema, vou chamar o Ernesto, ele está já também em direto para este nosso Bom Dia com Energia. E nós fazemos aqui Ernesto, um ponto e vírgula. Um bom dia para si e para os telespectadores. Ernesto, bom dia. Até já, bom dia. Mais uma conexão com a Girassol FM. Nesta edição de quarta-feira, vamos olhar para o tempo. Luena, terá um dia soalheiro, temperaturas a variar entre os 8 e os 28 graus. A umidade relativa do ar será de 45 graus. Estamos a fazer mais uma pausa no Manhã Girassol. O mundo inteiro vai estar a ver.
e tu vais viver cada segundo. Chegou o Mundial de Clubes da FIFA. Os melhores jogadores, os maiores clubes, jogos de cortar a respiração. De 15 de junho a 13 de julho, acompanha tudo em direto nos canais de Sport, com narração em português e disponível a partir do pacote Mini, por apenas 1.400 kwanzas. Carrega já e vive o espetáculo. Só na Zap. Zap, a minha TV. As personalidades. Nós temos um mosaico cultural muito amplo, muito rico. O que é que eu vejo no teatro? É o retrato da vida tal como ele é. Até que o basquete mudou a minha vida. As pessoas que movimentam a vida política, económica, desportiva e cultural de Angola. As pessoas nem sonham o que é que foi o sacrifício da luta de libertação. Para mim, uma consagração de todo aquele trabalho para a cultura, né, e a educação. A história contada por quem viveu. É a minha força de vontade que me guia. Quando comecei no mundo musical, eu acreditei que era o caminho que eu devia seguir. Tudo isso sempre mexeu o meu eu. Aqui, em Biografia, todo sábado, às 21 horas. Para saber aonde vamos, é preciso saber de onde viemos. É a cultura ancestral africana, discutida de um jeito diferente. Rosário, a tua dúvida aí das velas, estava a me chatear. Por que dessas velas e por que dessas cores? Primeiramente, não pode ter o nome dele. Em nenhum momento ele pode me chamar que eu sou sogro dele. Você é meu sogro de Cunhas, você vieste a minha casa. Terra. E a terra, sempre a terra tem tudo. Com leveza, descontração e boas conversas. Olhar o passado para ressignificarmos o presente e construirmos o futuro. On Django Cast, todas as terças-feiras às 21 horas na TV Gira. Renovados os votos de bom dia aqui no Manhã Girassol, continuamos a olhar para a atualidade. O MPLA pretende recuperar a praça política na província de Luanda no pleito eleitoral de 2027. O primeiro secretário provincial dos Camaradas, Luís Nunes, reconhece ser uma tarefa difícil, porém acredita não ser impossível. O número 1 do Partido dos Camaradas em Luanda falava durante o encontro de trabalho com as estruturas de base na capital do país. No último encontro de auscultação, o primeiro secretário do MPLA na província de Luanda reconheceu as estruturas de base como sustentáculo do seu partido. Luís Nunes exortou aos princípios de coesão e patriotismo para se ultrapassar os problemas que mexem com a máquina e recuperar o bastião da maior praça política do país, Luanda. Nós sabemos que nós estamos com muitas dificuldades, isso é indiscutível. Mas eu acho que, acima de tudo, temos que ter essa nossa chama sempre acesa, passando sempre por essas dificuldades. E só em conjunto, só nós todos juntos, é que podemos ultrapassá-las. Por isso, é que este tipo de encontro que vou ter hoje com vocês, vamos ter mais vezes. Porque eu estou convencido que as grandes dificuldades que eram ontem, amanhã, eu acho que são nós. Luís Nunes afirmou não ser uma tarefa fácil, mas não impossível para o seu glorioso M. A direção do partido, das estruturas de base, porque é estas estruturas que sustentam o nosso partido. Se esta estrutura não funcionar, mais nada funciona. E nós temos grandes desafios. Um deles, recuperar Luanda para tornarmos a vencer as eleições de 2027. O primeiro secretário do MPLA entende que o princípio é responder positivamente aos anseios da população angolana. Temos vários programas que vão resolver muitos problemas de Luanda. Nós estamos a correr Luanda, corremos praticamente já Luanda, no Luanda profundo, no Luanda que está um caos, que tem problemas, né? E os problemas
dos nossos militantes, é os mesmos problemas que a nossa população tem sofrido. E que nós, com esses projetos novos que nós lançamos, vamos minimizar a maior parte dos problemas. Estiveram presentes no encontro de trabalho com as estruturas de base, membros do Comitê Central do MPLA, da Comissão Executiva do Partido, do Secretariado da Comissão Executiva em Luanda, militantes e simpatizantes do MPLA. E é tempo para falarmos sobre o desporto no Manhã Girassol. Porta com a Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para casa, para as pessoas que nos acompanham de manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Os nossos fiéis telespectadores. Exatamente. Estás aqui, Georgina, para falarmos sobre tudo aquilo que domina a atualidade esportiva dentro e fora das nossas fronteiras. Exatamente. Vamos começar já a ver os angolanos na diáspora. O mercado já está aberto e, nesta altura, os jogadores começam também a pensar em ser felizes, mas noutras paradas, noutras casas, como é o caso de Aurélio Depu, que foi o melhor artilheiro da última Taça COSAFA. Vamos também falar de velocidade. Sei que a Iracelma não gosta muito, mas nós temos aqui os 200 km da Huila, já começou a preparação, e vamos falar também do Mundial de Clubes. O Real Madrid ontem venceu a Juventus por 1-0. O Dortmund venceu a equipa mexicana Monterrey por 2-1 e encontram-se então nos quartos de final desta prova, onde o Real Madrid também é totalista, apesar de ser também da Liga dos Campeões da Europa. Vamos à atualidade esportiva uma a uma. Vamos sim. Obrigada. E vamos começar com o Depu. O internacional angolano vai jogar na Polónia, depois de ter representado o Gil Vicente de Portugal por 3 épocas. O avançado angolano Depu assinou contrato com o Radomiak Radom da Polónia, equipa que compete na primeira divisão. O contrato é válido até 2028. O internacional angolano Depu deixa assim o Gil Vicente de Portugal, onde em 24 jogos marcou 3 golos. A transferência foi oficializada pelo Radomiak Radom da Polónia e pelo Gil Vicente de Portugal. Depu esteve de fora dos relvados durante cerca de 6 meses após contrair uma lesão grave frente aos Chaves em outubro de 2023. O angolano de 25 anos é um jogador importante dos Palancas Negras e recentemente foi o melhor marcador da última edição da Taça COSAFA com 8 golos rubricados. Depu teve passagem pela Académica de Lobito, onde em 11 jogos marcou apenas 1 golo. No Recreativo da Cala do Ambo, em 21 jogos marcou 11 golos. Na sua passagem pelo Sagrada Esperança, foi o seu grande momento como goleador. Em 24 jogos marcou 19 golos. E no Petro de Luanda, 5 jogos e 2 golos antes de rumar ao Gil Vicente. Depois foi emprestado aos Sérvios do Voivodina. Em 24 partidas, o angolano marcou apenas 1 golo. Agora nós vamos para o Huila. Já começaram os preparativos para o automobilismo, que são 200 quilómetros. A organização dos 200 km da Huila está a trabalhar para contar com pilotos estrangeiros na edição 2025 da prova mais tradicional do automobilismo nacional. De acordo com o presidente da Associação Provincial dos Desportos Motorizados, já foram enviados convites para Namíbia, Botsuana, África do Sul e Moçambique, países da região com grande tradição na modalidade. Ivan Santos acredita que, pela receptividade e primeiras respostas, os 200 km da Huila, em motos e carros, vão contar com presença internacional. Nós estendemos cartas de convite através da nossa federação, que este ano está de facto bastante empenhada em fazermos concretizar essa internacionalização do evento para as federações da Namíbia, Botsuana, África do Sul, Moçambique, que são os países mais próximos que têm de facto o desporto motorizado com alguma relevância, e acreditamos nós que por parte daquelas primeiras respostas que já tivemos e aquele primeiro feedback, iremos ter uma boa participação em termos de pilotos e equipes internacionais. Para além da internacionalização da prova, a organização aposta este ano num evento mais atrativo. Durante todo o fim de semana,
do cultural, o lado festivo deste evento desportivo de referência a nível do nosso país. Então vamos de facto investir mais a nível do show, a nível da festa. A organização estima em 43 milhões de kwanzas os custos para a realização dos 200 km da Willa, divididos entre gastos administrativos e prémios. A nossa projeção orçamental para este ano é qualquer coisa à volta de 43 milhões de kwanzas, dividida nos diversos setores, com um foco muito grande para a premiação. Acreditamos nós que de facto, os atores principais de todo este evento são os pilotos e as equipes, e é nosso objetivo tentarmos, de forma mesmo que simbólica, gratificarmos e retribuirmos o esforço que todos eles fazem ano após ano para nos ajudarem a fazer a festa. E o Real Madrid venceu esta terça-feira Juventus por 1-0, com mais um golo da sua nova estrela em jogo dos oitavos de final do Mundial de Clubes que decorre nos Estados Unidos. Em Miami, na Flórida, as duas equipas entraram em campo com um único objetivo. O Real, que é recordista da prova, não quis deixar os seus créditos em mãos alheias. Por outro lado, a Juve queria fazer bem o seu papel, por isso entrou a todo gás, com o primeiro sinal de perigo a pertencer aos italianos. Primeiro, com um falhanço inacreditável de Kolo Muani, o francês teve uma situação de 1-1 com Courtois e decidiu fazer um chapéu, desperdiçando e atirado por cima da baliza. O segundo lance de perigo pertenceu ao turco Kenan Yıldız, que viu o remate a sair por cima da baliza defendida por Courtois. Os espanhóis posicionaram-se e responderam aos ataques da Juventus. Contudo, Di Gregorio esteve atento e impediu que o inglês Bellingham abrisse o marcador. Depois, Di Gregorio teve de se esticar todo e voar para desviar para canto o remate potente de Valverde. A verdade é que o 0 permaneceu até o intervalo. Na segunda parte, os merengues foram mais agressivos, entraram com tudo e conseguiram criar várias situações de perigo que pudessem resultar em golo. Foi aos 54 minutos que os adeptos do Real Madrid respiraram de alívio com um cabeceamento mortífero do espanhol Gonzalo Garcia após um cruzamento de Trent. A primeira assistência do inglês no clube merengue para o 1-0. O Real Madrid até poderia ter vencido por mais se não fosse o guardião da formação de Turim, Di Gregorio, a defender tudo e todos. 1-0 foi o resultado final que coloca o Real Madrid nos quartos de final e terá pela frente a equipa alemã do Borussia Dortmund. Iracelma, vamos ter uns quartos de final com Real Madrid, Borussia Dortmund, já na próxima semana. Exatamente, está assim contada a atualidade esportiva nesta edição de quarta-feira do Manhã Girassol, mas eu espero que o peixe hoje não esteja tão caro, tal e qual como ontem. Hoje é quarta-feira, então nas quartas-feiras nós temos assim a tendência é aumentar um pouco o preço. Sim. Nós hoje vamos falar sobre a pré-convocatória de Pedro Gonçalves para o CHAN. CHAN, que é uma competição interna, jogadores aqui da África. Vamos falar também sobre os Jogos da Juventude para a região 5. Angola tem tênis, tem natação, futebol masculino e também feminino. A Angola já conhece os adversários para esta prova. E vamos também falar das movimentações que estão a acontecer na Europa, entrada e saída de jogadores, bem como o torneio de ténis de Wimbledon. Temos a Coco Gauff, que perdeu logo na primeira jornada, quando há 2 semanas tinha vencido o Grande Prémio de Roland Garros. O preço continua mesmo muito alto. Muito alto. Georgina João, até amanhã. Até amanhã, bom dia. A atualidade continua aqui no seu Manhã Girassol. Vamos novamente à rua para o último apontamento com Ernesto Jaime. Olá Ernesto, uma vez mais bom dia. É o nosso último contacto, mas tens a responsabilidade de avançar-nos o cenário aí no ponto em que te encontras. Bom dia, Iracelma, mais uma vez. Agora já estamos num outro ponto diferente. Aqui não há mais rupturas de sistemas de distribuição de água, mas há sim trânsito para radiografarmos. Falamos a partir da multiperfil, aqui também uma zona
muito conhecida e também estratégica do ponto de vista de circulação rodoviária. Por aqui o trânsito faz-se na normalidade, não há grandes motivos de realce no que diz respeito, por exemplo, a questões de trânsito, ou seja, de engarrafamento, tal como fomos verificando noutros pontos em que passamos. Por aqui o trânsito faz-se na normalidade, trafega-se de forma tranquila nos dois sentidos, quer para quem vai, por exemplo, ao Benfica, ou outros pontos no sentido descendente, bem como no sentido oposto, por exemplo, para quem vai chegar à Gamec, ao Rocha, ao aeroporto e outros pontos que depois vão então desembocar no centro da cidade. Por aqui não há grandes motivos de realce. Por esta altura o trânsito faz-se na normalidade, apesar de ser hora de ponta, e caminhamos já para a hora 9, que o trânsito normalmente neste horário começa já a desafogar, passa a expressão. Há a presença aqui também dos azuis e brancos já de um lado para o outro a transportarem então passageiros de um lado para o outro, a preencherem também este perímetro e obviamente fazer Luanda acontecer, tal como se diz muitas vezes. Tal como podemos observar, não há também registro de enchente para uma empresa privada. Este é o registro que se pode fazer neste perímetro, nesta avenida, a 21 de janeiro, Iracelma, e nós obviamente mandamos os cumprimentos a uma equipa aqui vasta a trabalhar, tal como o João Alves muitas vezes refere, a equipa móvel. A equipa móvel é grande, os cumprimentos são de Richie Dilangango, que então é o motorista que conduz esta equipa, e está também o Admiro Candeias e obviamente o Suba Pedro nas imagens, e é o que falo, Ernesto Jaime. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Até amanhã. Foi o último apontamento do trânsito com Ernesto Jaime. Vamos continuar a olhar para a rua com o suporte do CISP. Vamos olhar para a movimentação em alguns pontos aqui da cidade capital, onde nesta altura o trânsito vai ficando mais fluido. Estamos a olhar aqui para a Avenida Fidel Castro, na zona verde, onde o trânsito faz-se tranquilamente, sem constrangimentos. As viaturas vão deslizando a esta altura. Estamos a olhar para a Rua Ndunduma, o prédio do livro, assim é que está correto. O trânsito também faz tranquilamente, as viaturas deslizam nesta altura, é o que se pode dizer, permitam-me o termo. Não há nenhum obstáculo a esta altura, com exceção da travessia desordenada de peões neste troço, mas o certo mesmo é que o trânsito está favorável e recomenda-se. O mesmo não se pode dizer a esta altura aí na Rua da Samba, aqui bem ao pé do Hospital da Samba. Trânsito completamente carregado, é um para as pessoas que a esta altura vão ao local de trabalho, ao menos que tenham alguma exceção, estão atrasadíssimas, porque já são 8 horas e 48 minutos em todo o espaço nacional, e este é o cenário aqui na Estrada da Samba. Um trânsito nada fácil para os automobilistas. A conexão com a Girassol FM a seguir. João Alves, voltamos ao contacto para dizer bye-bye nestes minutos derradeiros da edição de quarta-feira do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. É a parte mais difícil, quando chegamos neste ponto é mais difícil. Estamos porque prestes a cortar a meta. É verdade, mas tudo que tem princípio tem fim, diz um velho adágio popular, e então vamos nos basear nisto para dizermos que estamos mesmo a percorrer os minutos finais deste nosso encontro de hoje à quarta-feira, mas ainda temos momento para ouvirmos muita boa música e também para dizer
frisar que o Banco Mundial elevou ontem a classificação de Cabo Verde de um país de rendimento médio-baixo para médio-alto, refletindo um aumento de rendimento per capita. A partir de ontem, dia 1º de julho, Cabo Verde passa a ser classificado como um país de rendimento médio-alto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Grupo Banco Mundial, referiu à instituição em comunicado citado pela Lusa. A reclassificação reflete um aumento de 16,8% de rendimento nacional bruto per capita entre 2023 e 2024, traduzindo a evolução económica do país, nomeadamente um crescimento real de 7,3% registrado em 2024, impulsionado sobretudo pelo turismo. Ainda nos minutos finais, há sempre tempo para mantermos a nossa audiência atualizada sobre as informações que marcam o país e o mundo. É desta forma que vamos dizer bye-bye, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, João Alves. Amanhã, quinta-feira, pontualmente, para nós a partir das 6 e para os estimados telespectadores a partir das 7 da manhã. Iracelma, bom dia. Também um abraço. Está aqui feito o compromisso para amanhã voltarmos na antena. Até amanhã, João Alves. Até amanhã. Continuamos aqui com esta bonita voz. Nós seguimos aqui o Manhã Girassol. É tempo para o Dia Girassol com a Sara Rodrigues, que já cá está. Sara, muito bom dia. Bem-vinda de volta. Bom dia, Iracelma Arnaldo. É um prazer imenso tê-la aqui. Igualmente. E tens a responsabilidade de apresentar-nos a programação da Rede Girassol nesta quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Bem assim. Vamos a isto. Vamos a isto. Bom dia, sim, que nos acompanha deste lado, sim, que está connosco todas as manhãs. Cá estou para juntos espreitarmos a grelha de programação da Rede Girassol nesta edição de quarta-feira, referente a 2 de julho do ano de 2025. Nós começamos em grande com Ao Nascer do Dia, abrimos com a nossa emissão, não é? Com o programa Manhã Girassol, para lhe dar as boas-vindas com informação, boa disposição e muita energia. Ao meio-dia, 12 horas, em território nacional, o jornalista Adilson Garcia chega com Hoje Notícias, o espaço de informação que lhe traz os factos que marcam a atualidade. Um dos destaques vai para o Presidente da República, que volta a condecorar personalidades nas classes Independência e Paz e Desenvolvimento. Às 13 horas é tempo de mudar o ritmo. Desporto na Rede vai ao ar com Bravo da Silva, que lhe traz todas as movimentações do universo desportivo. O destaque de hoje vai para Angola, que já conhece adversárias na Taça COSAFA Sub-20 em feminino. Às 14 horas, a sua tarde ganha outra cor, com Tudo Passa Aqui, na apresentação de Cuiela Clementino. E na rubrica O que caiu na rede, Natalício Gaspar traz-nos o que anda a agitar a vida das figuras públicas. E você já sabe que todas as quartas-feiras os novos talentos também têm espaço no Tudo Passa Aqui. Às 16 horas e 30 minutos, a ligação, ou seja, reforçamos a ligação consigo através do Conexão com Braulio Anderson. Quarta-feira é dia da rubrica Sem Papas na Língua. E o tema de hoje a ser abordado é sobre família de sucesso, pais ausentes. No início da noite é o indiscutível Salu Gonçalves que lhe faz companhia com Zuela Meu Povo. Aqui, as vozes das comunidades ganham espaço às 18 horas e 30 minutos. E no dia de hoje, Salu Gonçalves dará a ver uma reportagem, ou seja, uma grande reportagem de Ailton Fernandes sobre o desenvolvimento de crianças, ou seja, sobre o envolvimento de crianças em jogos de azar em Angola. Às 19 horas e 45 minutos, Kina Santos apresenta o Girassol Jornal. Girassol Jornal com os acontecimentos mais relevantes do dia, nacionais e internacionais. Iracelma Arnaldo está assim apresentada